Fala pessoal, tudo bem? Questãozinha Enem 2022. Uma empresa produz e vende um tipo de chocolate maciço em formato de um cone circular reto com as medidas do diâmetro da base e alturas iguais a 8 e 10 centímetros respectivamente, conforme aqui o nosso desenho. Devido a um aumento do preço dos ingredientes utilizados na produção do chocolate, a empresa decide produzir esse mesmo tipo de chocolate com um volume 19% menor, no mesmo formato do cone circular reto com altura 10 centímetros. Para isso, a empresa vai produzir esses novos chocolates com medida do raio da base em centímetro igual a... Professor, mais uma questão no Enem de geometria espacial, mais uma questão do Enem que vai trabalhar com a ideia de quê? De volume, professor. Como eu vou colocar um líquido, chocolate, dentro de um copo cônico, essa ideia de capacidade eu vou associar à ideia de volume. Qual é o volume de um cone mesmo, professor? 1/3 da área da base do meu cone multiplicado pela respectiva altura. Muito importante você guardar as fórmulas do volume, tá? Enem gosta muito de pedir isso. Muito bem. Então, primeira coisa que eu vou fazer nessa questão é pensar na situação inicial, tá? Situação inicial é aquela que não vai reduzir nada. É aquela situação que ele diz que eu vou vender chocolate em um copo cônico que tem uma altura de 10 centímetros e um diâmetro igual a 8. O diâmetro não é tão importante para a gente. Eu preciso, na verdade, do raio, que é a metade, 4 centímetros. Eu vou calcular, nessas condições, qual é o volume que tem de chocolate nesse copo, tá? Esquece aí que vai reduzir, esquece essa parte por enquanto. Então vamos lá, pessoal. Volume do meu cone inicial que eu vou ter aqui vai ficar 1/3 da área da base. Como a base é um círculo, por isso ele falou cone circular, a área da base, π vezes o raio, que aqui no caso é 4, ao quadrado, vezes a altura, que aqui é 10. Muito bem. Vou terminar a minha continha. Não vai dar para simplificar ninguém. Ele não deu o π, deixa tudo como está. Aqui fazendo 16 multiplicado por 10, 160. E com o denominador 3. Professor, é melhor dividir? Não, tá? Deixa como tá. Não vai dividir aqui. Melhor deixar desse modo. Muito bem. Agora, professor, o que vai ocorrer, hein? Ele vai, tá? Colocar num outro copo cônico para vender o chocolate. Nesse outro copo cônico, o que vai acontecer, professor? A minha respectiva altura, ele disse que é a mesma. Então aqui o H ele não vai mexer, é 10. O que ele vai mexer aqui nesse novo copo, gente, é o valor do raio. Por quê? Porque o volume ele vai ficar 19% menor. Como é que eu adapto essa questão de 19% menor, hein? Matematicamente significa dizer isso, que o volume do novo, tá? Cone, do novo copo que você vai ter, falar que é 19% menor é a mesma coisa que falar que é 81% do volume do copo inicial, que é exatamente quanto? 160π sobre 3. Se eu sou 19% menor, eu vou pegar 100 menos 19, eu vou ver, na verdade, que eu correspondo a 81% desse valor. 19 é o que diminuiu, mas eu preciso saber o que vai ficar. Vai ficar 81%. Muito bem. Agora, professor, o volume desse novo copo, desse novo cone que eu tenho,
como é que eu calculo? É 1/3 da área da base, que é π vezes o raio que eu quero achar, multiplicado pela altura, que vai ser a mesma. Show! 81%, professor, eu vou colocar como fração 81 sobre 100, que é a mesma ideia. O nosso D a gente vai multiplicar, e aí, olha a conta que eu tenho. No final, ficou aquela matemática básica. Vamos ver aqui o que dá para cancelar, tá? O nosso π com o nosso π cancela. Aqui, professor, tem mais alguém que eu posso cancelar? Nosso amigo Toninho Cortador vai cortar umas coisinhas aqui. Esse 3 com esse 3 aqui, eu vou cancelar também. Esse 0 aqui com esse 0 aqui eu posso cancelar. Muito bem, aqui vai ficar r² vezes 10. Aqui vai ficar quem, gente? 81 multiplicado por 16 aqui, sobre quanto? 10. Não vai multiplicar ninguém ainda, tá? Eu sei que você tá louco de vontade de multiplicar 81 por 16. Ainda não. Faz uma coisa para mim, pega esse 10 e passa para cá, tá? E aí vai ficar o quê, professor? r² igual a 81 multiplicado por 16 sobre quanto? 10 vezes 10 é 100. Olha a maldadezinha aqui que eu vou te dar, hein? Tem muito aluno que vai multiplicar 81 por 16 para depois dividir por 100. Não. Eu vou eliminar esse expoente aqui, professor, que é o que eu preciso, tá? Colocando raiz do outro lado. Aí eu coloco raiz no 81 vezes 16 sobre quanto aqui? 100. Fica mais fácil, tá, professor? E aí, nesse contexto, olha como é que vai ficar. Raiz de 81, professor, é 9. Raiz de 16, professor, 4. Raiz de 100, professor, 10. Aqui vai ficar 9 vezes 4, 36, dividido por 10, vai ficar 3,6, o que aqui? Centímetros, professor. Olha aí, hein, gente? Muitos alunos vão multiplicar, depois dividir, depois achar a raiz. Bom, faça do modo como você tem mais facilidade, mas aqui no final, essa matemática básica vai me ajudar. 3,6, a alternativa C, a nossa alternativa correta. Um abraço, que a matemática esteja com vocês.